já que nós estamos aqui nessa experiência nova, ao vivo, eu acho que cabe afirmar que nós estamos sempre ao vivo com os pacientes online, né? Nesse momento. Então, Jacó, trazendo um pouquinho desse momento que aconteceu agora com a gente, se preparando e tudo mais, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que te moveu a estudar um pouco mais sobre esse tema, a gente propor essa live. Eu acho que é um tema muito atual, muito importante para nós, nesse momento. E, bom, agora eu peço que você deixe eu falar com você, e Tá enquanto certo. a gente vai conversando sobre isso. Tá. Bom, enfim, eu queria reiterar os meus agradecimentos, né? Dizer que é um prazer, uma satisfação muito grande de poder estar aqui contigo, e, enfim, estou representando a IPPM, e a gente discutir, enfim, trazer à tona uma série de questões. Indo direto ao ponto, né, para a gente não se estender demais em delongas aqui, iniciais, uma das coisas que me motivou a topar esse desafio, vamos dizer assim, que tu me convidou para falar sobre esse assunto, foi justamente a minha preocupação e a minha dedicação ao longo da minha carreira como psiquiatra e psicanalista, né, com as questões do setting, da técnica, né? É uma coisa que eu tenho um carinho especial, um interesse especial por estudar esses assuntos, né, relativos à técnica, o que realmente é efetivo, é eficaz, enfim, né, de que maneira que a gente pode realmente ajudar os nossos pacientes. Tá? Uhum. Então, isso foi uma das motivações. E, claro, a mudança abrupta, vamos chamar assim, né, que a gente teve que encarar, de mudar o nosso setting presencial para um setting virtual de praticamente menos de uma semana. Sim. A gente teve que promover essa modificação, né? Isso me fez, então, pensar assim, né, quais são os fundamentos básicos, vamos dizer assim, né, da nossa psicanálise, de como é que eu vou trabalhar no sentido de preservar uma série de conceitos básicos que a gente sabe que tem da psicanálise, né? A importância de tratar os conflitos, de ficar atento às questões do inconsciente, seguir examinando os sonhos, as associações dos pacientes, enfim, né? Então, a gente já está acostumado, né, com o tratamento presencial. Esse ele já vem estabelecido, né, já foi estabelecido há vários anos, né? Então, isso a gente trabalha mais confortavelmente, né, porque já é conhecido. Então, uma das Sim. coisas que me fez enfrentar esse desafio foi justamente essa coisa do desconhecido, né? De que aqui nós tínhamos que nos adaptar a uma nova modalidade, inicialmente com uma série de questões tecnológicas, enfim, né? Enfim, uma série de aspectos que a gente usualmente não trabalha com isso em termos de consultório, né? Embora a minha experiência já antes mesmo da pandemia era já de trabalhar um pouco, né, online, da forma virtual, com Uhum. supervisões, né, de colegas aqui no estado do Rio Grande do Sul ou fora daqui, no Brasil, enfim, que me solicitaram, então, esse tipo de trabalho, porque, enfim, tinham gosto, enfim, alguma ligação comigo, e foram trabalhos muito bons, assim, que eu acho que não houve grandes perdas, assim, né? Ao contrário, eu acho que houve algumas experiências muito ricas, assim, de debate, de discussão de caso e tudo mais. Então, uma das coisas que eu tive experiência prévia foi com supervisões e alguns poucos Que legal. tratamentos virtuais, né? Inicialmente com pacientes que já estavam em tratamento presencial e Uhum. que, por alguma razão, necessitaram se afastar, né, daqui, porque foram morar, trabalhar, enfim, em outro lugar, e desejaram, assim, continuar
os seus tratamentos. Então, alguns deles eu topei, assim, achei que era conveniente para ambos os lados e trabalhamos um período online e foi produtivo, né? Foi produtivo. Teve umas 2 experiências, mais ou menos, onde eu iniciei os tratamentos sem conhecer pessoalmente a pessoa. Só por... Eram pessoas que moravam, inclusive, fora do país, já previamente, e por indicação e tal, chegaram até mim. E, então, eu desenvolvi. Foram tratamentos, assim, psicoterápicos, de orientação analítica, com duração em torno de 1 ano, né? Diria também que com resultados bastante razoáveis. Então, uma das questões que eu coloco já de início, assim, que eu chamei de telepsicoterapia, vamos dizer assim, provisoriamente, né? É que a gente precisa encarar a questão da necessidade, né? Eu acho que esse é um dos critérios que nos faz pensar na possibilidade ou na indicação, né, de um tratamento virtual, né? Que é a questão da necessidade. A distância geográfica, eu diria que é uma delas, né? Ou o adoecimento de uma das 2 partes, né? Que impossibilite o deslocamento, por exemplo. Né? E uma outra questão é uma pandemia, como nós estamos vivendo aí, que é uma coisa que nenhum de nós, eu pelo menos nunca vivi, nem algo similar, assim, nem parecido, né? Então, eu acho que são essas indicações, eu diria, né, que não é qualquer situação que se adaptaria, né? E agora que a gente fez uma breve introdução, Jacó, eu acho que seria interessante a gente pensar nesses pacientes novos que chegam, nos que a gente já tinha um vínculo do presencial, mas, além disso, o que é muito importante a gente pensar é quais pacientes podem se adaptar ou poderiam se adaptar ao atendimento online, né? Tem pacientes com sintomas persecutórios, psicóticos, dependentes químicos, por exemplo. Então, você poderia falar um pouco mais sobre quais pacientes poderiam se adaptar a esse atendimento? Claro. Obrigado pela pergunta e pela questão que colocaste, né? Eu queria só acrescentar o que eu disse antes, que a impressão que eu tenho é que a gente está trilhando por um caminho onde a gente não tem um mapa, né? Um território a ser conhecido, a ser desbravado, a ser mapeado, né? Então, Com certeza. esse é um dos pontos. Bom, a questão da indicação, eu acho que toda vez que a gente vai indicar um tratamento, a gente tem que ver se o paciente vai se adaptar àquela modalidade, né? Aqui no caso, por exemplo, eu já tinha pacientes que já vinham em tratamento, né? Então, esses já tinham, assim, uma indicação prévia de fazer análise ou psicoterapia de orientação analítica, né? Mas realmente, como tu já sinalizasse, né, alguns pacientes, eu diria assim, contraindicaria esse tratamento virtual, porque são pacientes, por exemplo, assim, com pacientes graves, né? Por exemplo, com esquizofrenia, com transtorno bipolar grave ou com manifestações psicóticas, pacientes borderline, aditos, né, a álcool, drogas, enfim, seria apenas para citar alguns, assim, né, que eu acho que não se enquadrariam para depressões graves, né? Eu acho que esse tipo de paciente que tu vai precisar conversar com a família, talvez precise até uma internação, medicação, enfim, né, precisa de uma intervenção muito grande, assim, do terapeuta. Eu acho que esses casos não indicaria. Os que eu indicaria, então, né, seriam esses pacientes que a gente chama tradicionalmente pacientes neuróticos, vamos chamar assim, no senso amplo, né? Pacientes com algum transtorno obsessivo, fóbico, de ansiedade, enfim, depressão, histeria, essas coisas assim, e aqueles que têm um conflito caracterológico, né?
sintomas de transtornos de caráter, da personalidade. Esses pacientes, eles se adaptariam, acho, mais a essa modalidade, né? Claro que, mesmo assim, esses irá depender, vamos dizer assim, da disponibilidade, do interesse, das resistências, do quanto é ego sintônico, enfim, aí, né, mas em linhas gerais, né, por exemplo, também tem situações que estaria indicado, que são algumas situações que eu te chamo do ciclo vital. Por exemplo, pessoas que vão entrar para a escola, para uma faculdade, vão fazer uma definição profissional, ou estão com uma data marcada para casar, enfim, são pacientes que, né, pessoas que entram na meia-idade, têm algum problema de saúde, enfim, né, velhice, enfim, são, né, separações, perdas, são situações que eu diria assim, intercorrências do ciclo vital da pessoa, né? Essas, eu acho que se adapta bem, principalmente às psicoterapias, por ter um fator bem claro desencadeante, né? Então, em linhas gerais, esses são no meu ponto de vista, né? As contraindicações e as indicações. Claro que sempre resguardando aquela questão que eu coloquei, que nós estamos caminhando num território a ser desbravado, né? Desconhecido ainda um pouco, né, que é bastante, aliás, não um pouco, bastante desconhecido, Sim. Que é como trabalhar virtualmente. Né? Sim. Muito legal, Jacó, muito legal. Eu acho que é importante a gente ver e compreender para não adquirir um paciente, um analisando, e tentar ajudar ele e ele não se adaptar a esse set. Então, é muito importante a gente pensar em quais pacientes podem se adaptar a isso, porque, querendo ou não, o atendimento psicoterapêutico ele é em prol da saúde mental do paciente, né? Sim. Não é para atrapalhar a vida dele. Não é para atrapalhar a vida dele. Então, se a gente vê que ele não tem uma estrutura psíquica que consiga se adaptar, né? É importante. Eu não acredito, só para enfatizar isso que tu disseste, eu não Claro. acredito em bitola universal, né? Que todo mundo se adapta com todos os métodos servem para tudo. Não, algumas coisas funcionam melhor, né? Para esse tipo de... Alguns pacientes se adaptam melhor a essa modalidade de atendimento e para que se possa chegar aos objetivos, aos resultados esperados pelo paciente e não pela gente. Né? Com certeza. Eu acho que é importante a gente trabalhar com o que o paciente está disposto a desenvolver, né? E não o que nós queremos que ele desenvolva. Sim. Né? Jacó, e quando a gente fez a breve introdução, conversando agora sobre a psicoterapia online e tudo mais, pacientes que já estavam no presencial e vieram para o online, o que a gente ouve muito, relato de profissionais em geral, é que quando a gente passou para o atendimento online, o paciente deixou a psicoterapia. Por resistência, por não conseguir suportar aquela modalidade, por essa mudança do setting. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dos pacientes que acabam deixando a psicoterapia para expressar a sua resistência, aproveitando essa questão da mudança de setting. Sim. Você poderia... Claro. Vamos ver em primeiro lugar, assim, felizmente ou infelizmente, eu não tive assim nenhum paciente que aderiu ao método e desistiu. Eu tive pacientes que, ao passar, né, foram poucos, muito poucos, ao passar de um método ou de uma modalidade para outra, né, não se sentiram à vontade de dar seguimento. Na realidade, foram 2, na minha situação. Mas alguns colegas relataram, de fato, isso. Alguns que eu conversei, supervisionando, enfim, meus. E, claro, aí entra uma série de questões, assim, isso, né? De a pessoa não se sentir à vontade,
de não estar familiarizado, não estar habituado com essa forma assim online à disposição, não ter às vezes um lugar adequado para porque isso aí implica numa série de questões, né? Como muda o setting, né? Então a gente tem que ter um setting onde seja preservado o sigilo, né? A privacidade, e o paciente também, né? Então alguns às vezes não têm essa, né? Mas aqueles que se enquadrariam, vamos dizer assim, tirando essas questões objetivas da realidade externa, eu acho assim que alguns pacientes podem pegar uma carona nisso, né? Na história do vírus, né? Que são pacientes que fariam ou teriam essas resistências, eu imagino, em outras circunstâncias também, né? Então, esses a gente poderia brincar aí, né? Chamar de coronavírus, né? Que é pacientes que entrariam nessa situação assim de resistência. Mas tem uma série de questões, assim, as pessoas estão muito assustadas, estão com muito medo, muito angustiadas, né? Então, tem que ter muita tolerância, muita compreensão aos motivos, às motivações de cada um para levar adiante esse tipo de tratamento ou não, né? Mas eu diria, assim, em linhas gerais, que as resistências são aquelas que a gente comumente... resistências transferenciais, por exemplo, né? Por exemplo, teve uma pessoa que me perguntou: onde é que tu está? Onde é que nós estamos fazendo a sessão? Né? E aí, claro, depois apareceram fantasias, por exemplo, que eu poderia estar sentado na sala da minha casa, né, com a família toda assistindo a sessão. Fantasias persecutórias começam a surgir, né? Começam a surgir, exatamente, né? De a pessoa se sentir exposta, enfim, ameaçada por uma série de questões. Então, eu achei por bem, né, de deixar bem claro, né, entre as questões de como estabelecer o setting. Eu acho que essa é uma coisa importante para não fomentar mais resistências, que é deixar bem claro como é que nós vamos trabalhar. Né? Eu expliquei para as pessoas de onde é que eu estava atendendo, que havia um sigilo, que havia toda uma estrutura, vamos dizer assim, onde ficaria protegida essa questão. Né? E, da mesma forma, eu tentei verificar isso com os pacientes. Né? Então, tem uma série de questões aí, eu diria, contratuais que a gente deveria combinar, né? Estabelecer com o paciente de comum acordo, que é aquelas de praxe, assim, né? O horário, frequência, o ambiente onde irá acontecer as sessões, a questão de honorários e tal, e definir claramente uma tecnologia, né, de informação, né, de comunicação, uma plataforma onde a dupla se sente melhor em trabalhar e aonde seja preservado a questão do sigilo, né, da privacidade, que tenha um isolamento acústico mínimo, razoável, né, para o bom andamento, né, que a pessoa se sinta em condições de expor as questões emocionais, íntimas, em segurança. Né? E tem mais algumas questões que podem fomentar resistências, por exemplo, a questão de velocidade de conexão de internet, o aparato de comunicação inadequado em termos de recursos, né? Tem que ter enfim, um computador razoável, um notebook, um tablet, um celular, enfim, né? Com áudio, com um razoável áudio e vídeo. Né? São toda uma série de questões que no nosso consultório a gente não aborda com o paciente. Né? Exatamente. Dessa forma. Então, essa é uma nova realidade que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, quando cai a internet, né? Cai, paralisa. A gente não sabe mais nem se está falando com a pessoa. Né? Se a pessoa ficou paralisada, outro dia, né, eu disse uma coisa para um paciente, o paciente ficou parado, me olhando, eu não sabia se ele estava estarrecido ou, né, com o que eu tinha dito ou se a internet tinha travado. Então, são coisas assim que vão fazendo parte desse novo set.
né? Essa Perfeito. nova realidade. Nós precisamos de um tempo para se adaptar a essa nova realidade, né? E isso, claro, essas questões assim interrompem o fluxo associativo do paciente, né? Tem que retomar. Então, eu me vejo compelido a participar um pouco mais, né? Isso é uma coisa que eu noto, assim, que a gente está sendo, de alguma forma, exigido a participar mais do trabalho da dupla, né? No campo, né? Uhum. Então, essa questão dos equipamentos, eu acho que é uma coisa que é bem importante, assim, né? Ficar bem claro, bem, né? Para que aqueles conceitos fundamentais da teoria e da técnica possam ser implementados na nossa modalidade de trabalho, né? Com abstinência, com neutralidade, trabalhar as questões transferenciais, contratransferenciais, né? A formular Uhum. interpretações, enfim, todos os elementos da técnica, né? Mas eu acho que isso permeia e passa necessariamente por uma adequação desse setting para que esse trabalho possa se desenvolver. Uma coisa que eu também observei, só para complementar, Claro, por favor. que nos primeiros dias, assim, não saberia dizer quantos dias, mas talvez umas 2 semanas ou 3, eu acho que tanto eu quanto os pacientes terminávamos mais cansados, né? Mais exaustos, né? E eu Sim. acho que isso tem a ver com, claro, com a situação de ansiedade, né? Outro dia, até conversando com um analista de outra localidade aí, me descreveu exatamente a mesma coisa, né? E, claro, aí depois, no momento seguinte, a gente fica mais tranquilo, mais adaptado à nova realidade, à nova situação, e aí Uhum. essa ansiedade vai reduzindo. Então, Vai reduzindo. eu diria que no início é um pouco estressante. Eu acho que é uma coisa assim, até equivalente, quando às vezes a gente recebe um paciente novo no consultório. No início Perfeito. é um pouco mais ansiogênico, um pouco depois que ambas as partes vão se afinando, vão conseguindo implementar o método, trabalhar, se soltar e tal, eu acho que as coisas aí vão andando melhor. Com certeza. E eu acho que essa ansiedade, esse cansaço que surge nos atendimentos online iniciais, acho que se compara a um analista quando está iniciando um tratamento também, né? No sentido de quando é um analista novo, um analista jovem, né? O quanto ele não se desgasta com as primeiras sessões dele e depois a ansiedade reduz, né? Sim. Muito importante pensar nisso, né, Jacó? Uhum. Sem dúvida. Mas muito interessante. Eu achei legal falar da importância do sigilo, a importância do sonoro, a importância de dizer onde que você está, de que ninguém vai ouvir, porque quando o paciente nos visita presencialmente, ele já tem um pouco dessa ideia, ele está visualizando isso, né? Sim. Mas eu acho É que, um set mais conhecido. com certeza, reduz. Eu acho que essa explicação é uma estruturação do setting na internaliza que o paciente internaliza, né? Sem dúvida. Né? Uhum. Jacó, pode falar. Não, estou de acordo contigo. Estou de acordo, não tenho nada para acrescentar. Eu acho que isso aí é um processo de construção desse set, um setting acolhedor, tranquilizador, continente, Com né, certeza. para as angústias Perfeito. das mais variadas para os pacientes, né? Até o outro Sim. dia eu me lembro assim, de um paciente que foi fazer uma confidência, né? E coisas que a gente observa às vezes no consultório. A pessoa vai contar uma coisa para ti e está muito angustiada por aquilo, né? Muito ansiosa. E, enfim, senta na ponta da cadeira, né? E outro dia eu observei isso num paciente que ele, ao relatar uma determinada coisa, ele estava assim quase que grudado na tela do computador e tal. E depois que a gente conversou um pouco mais, eu fiz algumas intervenções no sentido de aumentar a compreensão do que havia por trás daquilo, ele se tranquilizou, assim, mudou a postura, né? Relaxou na cadeira, se distanciou um pouco mais da tela Sim. do computador, né?
Então, são essas questões assim que eu chamo de linguagens verbais e não verbais, que têm uma certa Perfeito. diferença entre o tratamento presencial e o tratamento virtual, né? Certas fantasias que são veiculadas presencialmente, eu tenho um palpite, aí eu não posso afirmar isso, né? Mas eu tenho um palpite que às vezes fica mais difícil, por exemplo, um paciente trazer isso virtualmente, né? Sim. Principalmente as transferências amorosas, coisas desse tipo, assim, né? Como eu disse, eu não tenho ainda uma posição clara sobre isso, né? Mas é um palpite que eu tenho que algumas questões vão apresentar maior dificuldade em trabalhar virtualmente, né? Mas, como eu Uhum. disse, são questões preliminares que eu chamei, né? Assim, enfim, dúvidas, mas a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Com certeza, com certeza. É tudo muito novo, né, Jacó? Apesar de não ser uma modalidade extremamente nova, neste momento ela é nova para muitas pessoas e também ela tornou-se o novo normal, né? Uma No, necessidade, eu principalmente diria. uma necessidade, com Aí eu certeza. discordo um pouquinho de ti. Eu não sei se Pô, opa, isso já faz parte do novo normal. Eu diria que perfeito. foi necessário e eu estou observando para ver se fará parte de um novo normal, né? Eu diria Perfeito. mais isso, assim, né? Pelo menos é o meu ponto de vista no momento, assim, né? Eu tenho muitos questionamentos, né? Acho que a minha experiência, eu acho que eu posso dizer assim, que tem sido positiva, né? Muito Uhum. mais positiva do que negativa, né? Uhum. Mas tem uma série de questões que a gente fica muito em dúvida, assim, se farão ou não parte desse novo normal. Eu acho que dá para a gente linkar com uma pergunta do Júlio Chachamov que fez aqui. Inclusive, eu convido a todos para mandarem perguntas, né? A gente vai respondendo no final ou durante, né? Ele Amém? perguntou sobre a mudança do setting na pós-pandemia. E eu acho que entra um pouco nisso, né, Jacó? Nessa questão de não sabermos, né, se será o novo normal ou não, né? Olha, eu agradeço ao colega, o Júlio. Eu conheço o Júlio Chachal, a gente é enfim, um colega bastante experiente, né, daqui do Sul, né, professor aqui do nosso curso, inclusive. E Que legal. agradeço a pergunta dele e, de fato, eu queria ter uma bola de cristal para prever como é que vai ser depois, né? Mas eu acho que algumas mudanças já vinham acontecendo e outras estão vindo para ficar, né? Eu Uhum. continuo achando, assim, a minha impressão, né, tentando responder o que o Júlio perguntou, é que um dos critérios, me parece, fundamentais é a questão da necessidade, né? Eu acho que isso é um fator preponderante na manutenção, na indicação dessa modalidade de trabalho, né? Que Uhum. é o quanto é necessária, né? Por exemplo, o paciente quer se tratar com o Júlio. Bom, então tá. Então, o Júlio, o paciente mora num lugar, o Júlio mora no outro, enfim, tá bem? Né? Se for de comum acordo e funcionar, eu não vejo, assim, a impressão que eu tenho, não veria maiores problemas, né? Claro que toda vez que eu puder fazer um tratamento presencial com o paciente, eu, eu prefiro, né? Eu prefiro. Uhum. Mas eu acho, como eu disse, que pacientes que residem ou por alguma razão, né, circunstancial, estejam à distância da gente e precisem se tratar e queiram se tratar, que a dupla queira trabalhar, eu acho que é de tentar, eu acho que é viável, né, respeitando essas questões da formatação de um setting bem combinado, bem trabalhado, enfim, e compreendendo, eventualmente, algumas limitações que poderão ocorrer ou não, né? Uhum. Eu, eu, tenho, Perfeito. eu tenho mais questões, mais dúvidas
dúvidas e respostas, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho, né? Eu acho que não vai ser totalmente igual. Eu acho que vai voltar, a gente vai ter que voltar, né? Eu quero voltar para o meu consultório. Mas eu não me sinto com essa situação um pouco mais impelido, um pouco mais assim, um pouco mais sólido assim, em propor um tipo de tratamento assim para alguém que queira, né? Como eu disse, já tive algumas experiências anteriores e foram bem sucedidas, foram pessoas, né? Eu vejo pessoas assim, felizmente bem agradecidas, assim, achando que estão sendo muito ajudadas, que estão compreendendo, que, enfim, né? Então ampliou a sua capacidade de compreensão de si próprio, né? Uhum. Agora, a respeito ainda do setting, por exemplo, uma das coisas que eu queria comentar ali antes que a gente falou era Claro. a respeito do... eventualmente, tu está fazendo uma sessão, por exemplo, entra um familiar, né? Entra um animal de estimação, né? Sim. Ou mensagens, né? Nossa. No celular. Então, tem uma série de questões de interferência que a gente tem que ir adequando, né? Por exemplo, tem pacientes assim que eu acho que não disseram assim abertamente que se ressentiam da falta de contato presencial, mas eventualmente pegaram o celular e saíram pela casa, me mostrando como é que era a casa, né? Apresentando um familiar, enfim, né? Ou pedindo que eu Sim. também expusesse, né? Eu acho que isso é uma manifestação dessa carência, dessa falta do contato físico, né? Perfeito. Dessa forma. Claro que tu não vai, eu acho assim, recusar esse tipo de coisa, mas a gente precisa compreender que o paciente está sentindo falta de uma coisa mais presencial, mais até concreta, eu diria, né? E procura compensar, de certa forma, pelo menos foi o que me ocorreu, né? Mostrando para a gente assim, olha, esse aqui é meu gato de estimação, esse aqui é meu cachorro, essa aqui é minha mulher, né? Outro dia eu estava atendendo um paciente, entrou a filhinha dele, né, pequena, enfim, Olha só. né? Enfim, as pessoas estão em casa, né? E não presenciei ainda nenhuma briga de marido e mulher, né? Mas é uma outra coisa que a gente fica preocupado assim com esse distanciamento social, né, que se criou, de que as pessoas passem a conhecer mais o outro, a ver coisas que não via antes, né, algumas agradáveis e outras desagradáveis, né? Então tem toda essa novidade, vamos dizer assim, que as famílias estão mais próximas, por um lado, e isso tem o lado bom da coisa. Tem famílias, tem pessoas que estão dizendo assim, olha, agora eu consigo estar mais com a minha mulher, estar mais com meus filhos, não pretendo voltar a trabalhar com o mesmo volume que eu trabalhava antes, né? Ontem mesmo eu fui consultar um otorrino aqui em Porto Alegre e ele me disse exatamente isso. Ele disse, que loucura o jeito que eu trabalhava. Não vou voltar mais a trabalhar como eu trabalhava antes, né? Olha só que interessante. Então, são coisas assim que vão, né? Vão ocorrer. A gente vai ter que ver como isso vai se desenvolver. Uhum. E só pela mudança de ambiente, novos conteúdos surgem, né, Jacó? Seja na realidade externa do paciente ou na realidade interna dele, Sim. né? Você tem notado uma diferença nos sonhos que os pacientes têm trazido? Olha, eventualmente sim, né? Eu acho que em alguns casos, especificamente, de pessoas, como é que eu vou me expressar assim, que tem algumas características peculiares, podem trazer para a sessão sonhos mais terroríficos, mais angustiantes, mais pesadelos, enfim, né? Isso não diria de todos os pacientes, mas alguns a gente tem visto isso, né? Pessoas sonhando com algumas catástrofes, né?
Então, eu acho que essa situação da pandemia, ela lembra um pouco, assim, eu imagino, né, porque eu não vivi nessa época, né, da Segunda Guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Uhum. e aonde essas coisas deviam estar muito, né, à flor da pele, né, as ameaças, né, a ameaça externa, Uhum. né. Eu vejo muitas pessoas angustiadas, né, com a sua saúde, com a saúde da gente como analista também. Vejo os pacientes chegarem na sessão e perguntarem: ei, tudo bem contigo? Cara, a gente poderia pensar assim: olha, é uma, enfim, é uma atitude de educação cordial, né, que o paciente faz isso no consultório também, eventualmente. Mas, nesta circunstância, eu vejo que tem tido um outro colorido, que é a necessidade de os pacientes saberem se a gente está bem, né? Se a gente não está com febre, não Perfeito. está com coronavírus, não está mentalmente perturbado pela privação, Sim. né? E aí, depois que a gente trabalha essas ansiedades e mostra para o paciente que ele está preocupado com a saúde da gente e que vendo que a gente está bem, então ele pode falar de si, as coisas andam, né? Mas eu vejo que isso, algumas preocupações assim têm surgido mais, inclusive podem aparecer nos sonhos, né? Uhum. Eu acho que o sonho ele é uma via de acesso às questões inconscientes, né? Sem dúvida. Então eles podem contribuir nesse sentido. Né? Que legal, Jacó. Pensando um pouco na questão das comunicações verbais e não verbais que a gente acabou citando aqui, né? Uhum. Você sente que teve alguma perca das comunicações verbais e não verbais? Poderia falar um pouco mais sobre Sim. as reconfigurações das comunicações verbais e não verbais, né? Uhum. Por exemplo, a gente não vê o paciente batendo o pé enquanto ele fala sobre algo, né? Exatamente. Mas outras coisas podem surgir, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Algumas perdas a gente tem e talvez a gente tenha outros ganhos, né? Por exemplo, Perfeito. esse exemplo que eu citei que eu observei que a maneira como o paciente estava sentado, ou a distância dele no vídeo, na verdade, eu não cheguei nem a observar exatamente como ele estava sentado, mas vi que ele estava colado no vídeo e que depois de relatar um determinado fato lá da vida pessoal dele, né, uma confidência, vamos chamar assim, ele Uhum. se tranquilizou mais à medida que a gente foi evoluindo na compreensão do assunto, né? Então, acho que, por um lado, é bem possível que se perca, né? Eu diria que Uhum. há perdas na linguagem não verbal, né? Porque eu acho que o contato presencial permite ou dá mais subsídios nesse sentido. Por outro lado, a gente fica com a face do paciente, às vezes, praticamente dentro da casa da gente, né? Então, como depende de cada um. Algumas pessoas se pode ter algumas impressões fácil, né? Do ponto Uhum. de vista facial e tal, e outras não, né? Então, eu acho que tem diferenças, eu diria. Né? Se me perguntar se existe diferença, existe. Uhum. Se é para melhor ou para pior, eu ainda não sei te dizer. Mas que tem diferenças, tem. Realmente, se o paciente está batendo o pé, eu não vou ver, a não ser que ele esteja com o celular na mão ou em cima da perna. Né? Então, Sim. coisas desse tipo assim que a gente vai ter que ser também um pouco criativo nessa modalidade de atendimento, desenvolver alguns sentidos, alguma perspicácia, né, de observação. Então, Perfeito. Linkando também nessa nossa conversa sobre as comunicações não verbais, o Júlio fez uma pergunta sobre o silêncio do analista e do paciente. boa, Acho que é muito, muito importante, né? é isso. É. Eu, eu acho que eu estou ficando, nesse momento ainda, agora um pouco, já tá, eu acho que isso já está indo para o seu devido lugar. Né? Eu acho que
a tendência da gente no tratamento virtual, eu acho que ela é mais participativa, né? A gente é mais acionado a falar, a participar, embora aí vá muito também do estilo pessoal de cada um, né? Da maneira de cada um se comunicar, né? Mas eu acho que, num primeiro momento, por ansiedade, por novidade, por se a gente ser mais acionado, né? Em questões que a gente não, enfim, não tem ainda um domínio completo, eu acho que é possível que a gente tolere menos, por angústia, o silêncio dos pacientes. Se foi isso que o Júlio quis perguntar, eu acho isso. E acho que à medida que vai evoluindo o trabalho, né, isso eu comecei a observar, assim, que de uns... Não saberia dizer quanto tempo para cá, né, porque é muito pouco tempo. Né? É Com muito pouco certeza. tempo para nós fazer afirmações e tal. Eu quero deixar isso muito claro para quem está nos ouvindo, de que é muito pouco tempo para a gente sair fazendo afirmações. São impressões, né? São impressões. Perfeito. Tanto que eu comecei a rabiscar, a escrever alguma coisa e botei Eu ia assim, citar isso agora. botei assim para mim, olha, questões preliminares, né? Que são Perfeito. questões a serem testadas, checadas, observadas, porque a gente não tem, né? Não tem ainda essas respostas todas. Tem muitas perguntas e poucas respostas ainda, né? Nesse sentido, eu acho que a nossa live ela pode ser uma contribuição para isso, né? Que é de as pessoas, de alguma maneira, relatarem, publicarem as suas experiências, porque isso vai dando, como eu vou chamar aqui, de massa crítica, né? Isso vai nos ajudando a consolidar essa experiência, né? Se Perfeito. essa modalidade ela é útil, em que nós vamos ter que observar mais, modificar, enfim, né? Eu acho que essa questão do silêncio é uma delas, né? Eu acho que a gente acaba se sentindo com mais dificuldade de tolerar às vezes o silêncio. Ele está face a face ali, quase que grudado, né, com o paciente. E, né, eu acho que a distância, né, das poltronas assim, no consultório e tal, ou mesmo na análise, né, que a gente não está vendo, o paciente não está vendo a gente, né? A gente vê, mas o paciente não nos vê. Eu acho que isso nos protege mais. Assim, né? Uma das razões por que o Freud implementou o divã foi essa, né? Que isso dá mais tranquilidade para a gente trabalhar, né? E, consequentemente, para o paciente também, que fica mais livre para dizer o que bem entende, sem necessariamente ficar olhando para a gente, né? Então, eu acho que essa questão do silêncio, ela passa por isso, né? Com certeza. A Esther Kogan, que é a nossa diretora e fundadora da EPPM, ela fez uma contribuição também. Um grande abraço à nossa diretora. Com certeza. Ela também relatou, falando um pouco sobre as comunicações verbais e não verbais, né? Identificando ansiedades do paciente, ela comentou sobre que o analista começa a notar ainda mais nuances na voz, nas expressões faciais do paciente, né? E, com toda certeza, é algo muito importante para a gente se atentar, né? Sem dúvida. Jacó, e sobre pensando... isso que a Esther falou, eu teria que Por acrescentar o favor. seguinte: a gente vê alguns pacientes, às vezes, alguns mais paranoides, com ansiedades mais persecutórias, vou chamar assim, né? Esses pacientes, às vezes, mudam a entonação, né? Ou porque houve um ruído na sala, ou estão fechados. Eu fiz sessão com pacientes no close, no banheiro, no carro. Claro, não é a frequência, né? Mas Sim. eventualmente acontece. A pessoa teve que sair, teve que ir para um lugar, sei lá, enfim, tinha mais gente em casa. Nem todo mundo tem espaço em casa para poder fazer a sessão com a gente. Tá? Então, essas questões também entram afetam também o setting, né? Tem que ser levado em consideração. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Jacó, a gente pode pensar que se nós mantivermos
a técnica, a ética e a teoria na psicoterapia online, ela também é possível? Olha, eu acho que isso são requisitos fundamentais, tá? Se Uhum, vai, como eu disse, se vai dar certo é outra coisa. Mas eu acho que perfeito. isso aí é condição sine qua non para a gente Uhum, desenvolver um trabalho sério, responsável e efetivo para o paciente, né? Que a uhum, gente tenha bem claro as questões teóricas, né? Tenha uma boa formação teórica, tenha um uhum, razoável domínio e conhecimento da técnica, levando em consideração isso que eu coloquei, as adaptações que são necessárias a gente fazer, né? uhum, E as questões éticas, né? Sobre essas questões éticas, eu tenho algumas preocupações, assim, né? Ainda, né? Que é a questão do sigilo, assim, essas plataformas, né? Não sei te dizer como é que é isso no futuro, né? Me parece uhum, relativamente segura, entendeu? Mas tem um pouco de receio, assim, de hackers, enfim, coisas que a gente uhum. não, como eu disse, coisas que a gente não Não domina, tem controle, né? não tem Sim, controle, não sabe, sim. né? Isso sim é uma preocupação que eu tenho de como é que isso vai ser levado. Mas com certeza eu concordo de que a gente Uhum. mantendo as questões da técnica, as questões teóricas, enfim, né? Eu acho que isso aí é fundamental para a gente desenvolver o trabalho. Que legal. Jacó, nós estamos completando quase uma hora aqui de live. Você gostaria de abrir para as perguntas que estão surgindo para a gente Claro, começar a pensar? claro. Apareceu uma aqui que eu acho que é muito importante. A gente passou um sobrevoo sobre esse tema, mas eu acho que seria legal discorrermos um pouquinho mais sobre ele. A psicóloga Potira perguntou: e sobre pacientes que usavam o divã e agora ficam cara a cara? Alguma observação sobre isso? Várias. Muito legal, né? Eu acho que o trabalho analítico ele pode ser desenvolvido, no meu ponto de vista, tanto no divã quanto face a face. Acho que é mais tranquilo, né? Uhum, No divã, né? Como é que eu vou dizer assim? São coisas que podem ser implementadas, assim, né? Algumas pessoas eu já ouvi falar, eu não tive nenhuma experiência assim. Os meus pacientes que estavam em análise estão face a face, mas eu sei de algumas pessoas que estão trabalhando com um celular só com áudio, por exemplo, né? uhum, Onde o analista vê o paciente, mas o paciente não vê o analista, né? É um uhum. recurso. O que vai dar isso? Não sei dizer, né? Mas é uma ideia, né? Não, Sim. é uma ideia a ser pensada, né? Outros colocam, sei lá, o celular, o tablet ao lado do divã, enfim, né? É a mesma coisa, assim, né? Uma técnica similar, vamos dizer assim, de o paciente não enxergar o analista e o analista poder ver o paciente, né? É, eu acho que o set mais adequado para trabalhar em análise, eu acho que é presencial, Uhum, tá? Eu acho que é presencial, né? Eu acho que se perde, no meu ponto de vista, um pouco nos casos de análise, né? Eu acho que essas análises temporariamente vão ser umas análises frente a frente, né? Com alguns parâmetros, vamos chamar assim, né? Que a gente introduziria temporariamente. Como já me aconteceu em consultório, mesmo em uhum, consultório, pessoas que por alguma razão passaram por uma crise muito grande, tiveram perdas substanciais, né? Me ocorre o exemplo de uma pessoa assim que perdeu um filho, né? E aí as sessões, eu acho que eu fiz psicanálise naquele, né? Não bem como eu uhum, achava que deveria, mas era a psicanálise possível naquele momento. Então, a sensibilidade, né, do analista é muito importante nesse sentido, mais do que importante de se está face a face ou não, é entender as necessidades do paciente, né?
Agora, realmente, as análises, eu acho que elas podem ocorrer, né? Vai ter que se criar, talvez, um setting, né? Por exemplo, pessoas que fazem uma formação psicanalítica e residem num lugar distante. Como é que vão fazer 3, 4 sessões, por exemplo? Exato. É uma pergunta que se faz. Exatamente. Né? Agora, claro, os regulamentos das instituições também vão ter que modificar. Se vão modificar, não sei, não sei. Né? Não é possível ainda responder isso. Mas são questões, eu diria que essa situação está trazendo muitas questões à tona. E que eu diria que a maioria eu não tenho as respostas ainda. Tenho algumas ideias, mas não respostas assim que eu possa firmar, possa ainda ter um embasamento firme, né, para justificar isso, né? Então isso vai ser importante. Nós vamos ter que observar e vários colegas vão ter que depois relatar e trazer experiências e vai ter que ter congressos, jornadas, encontros como esse, né, com mais profissionais para se debater essas questões, para trocar mais experiências, né, e saber o que cada um está, né, porque o nosso trabalho é um trabalho muito, de certa forma, um pouco solitário, né? Então, a gente precisa desse intercâmbio científico para ir formatando e sedimentando essas questões relativas ao campo analítico, ao setting, ao enquadre todo, né? Como é que ele vai se estruturar e se desenvolver e quais são os resultados que eles vão ter. Isso é uma ruptura, eu diria que é uma ruptura de paradigma, né? Eu acho que isso é uma coisa inevitável, né? Que nós vamos romper alguns paradigmas, algumas coisas, né? Perfeito, perfeito. Vou ler a pergunta do Pedro. A pergunta se encaixa um pouco no que a gente já discutiu, né? Que seria como fica a indicação da psicoterapia virtual para pessoas com transtornos graves de personalidade, grupamento B. E parabenizou a gente pela escolha do tema. Nós comentamos um pouco sobre, né? Você quer comentar mais alguma coisinha, Jacó? Não, acho que está dentro disso que eu agradeço ao Pedro por nos escutar, enfim, por trazer essa questão. E, de fato, esses pacientes, eu tenho uma preocupação, assim, né, de como é que eles poderiam ser atendidos, né? Eu não me sentiria em condições de indicar um tratamento assim para esses pacientes, o que não quer dizer que eventualmente não se possa conversar com esses pacientes virtualmente, né? Isso é possível. Um acolhimento, né? Uma coisa pontual, emergencial, um paciente que está com um risco de suicídio ou abusou muito de drogas e coisas desse tipo, pode, né? Mas eu acho que esse tipo de atendimento ele é mais indicado, vai trazer mais dificuldades para a gente de forma virtual, né? Eu acho que não se adequa. E o tratamento psicanalítico, propriamente dito, ele não se adapta a qualquer tipo de paciente. Alguns pacientes se beneficiam e muito dessa metodologia, né? Mas outros casos, eu acho que não, né? Acho que aí é outra modalidade de atendimento. Perfeito. A psicóloga Michele Bassini perguntou sobre a questão do divã, né? A gente acabou de comentar. A Lua Camp perguntou sobre os pacientes que não aceitam vídeo, apenas áudio. É interessante, né? E entra um pouquinho do que a gente falou sobre o divã. Isso, né? Eu acho que a gente tem que respeitar como cada um consegue se tratar. Tá? E eu acho que isso não pode ser, vamos dizer assim, uma condição para não implementar um tratamento, né? Eu acho que pode se iniciar assim e depois a pessoa, por exemplo, querer mudar, né? Assim como tem pacientes em análise, né, que a gente indica o tratamento psicanalítico e eles não usam o divã, ficam sentados por longos períodos. Jacó,
Aqui está dando uma limitância de áudio, eu vou te ligar novamente na transmissão ao vivo, tá? Só um instantinho. Voltando, o Instagram tem essa limitação de 1 hora. Essa live ela não poderia ser mais autêntica. Porque Perfeito. essas situações, elas são exatamente o que acontece às vezes nas nossas sessões. Perfeito. Nossa, com certeza. São situações que interrompem o fluxo associativo, a gente tem que pensar aonde é que estava, enfim, pedir paciência. Essa adaptação toda. Com certeza. Né? Isso que eu chamo de experiência emocional. Né? Ao vivo e a cores. Nossa, e dá experiência emocional, né? Exatamente. O Instagram avisou aqui, estava concluindo, eu falei assim, minha nossa, deu 1 hora, o Instagram vai limitar. Acho que a gente está caminhando já para o encerramento, né, Jacó? Mas eu acho que é interessante a gente comentar sobre a questão da voz do analista, né, e da importância, acho que foi do último comentário que apareceu, a importância da voz do analista para o analisando, né? Sim. E às vezes isso importa mais do que o cara a cara, né? Sim, eu acho que o paciente... Variando do paciente, claro. Exato. Cada paciente é um paciente, né? Mas eu acho que, claro, os conteúdos e a forma como a gente se comunica com o paciente, né? É muito importante. Tudo é importante, né? Tudo é importante, né? Eu acho que, como eu disse, tem alguns pacientes que suportariam, tolerariam menos, né? A coisa face a face e preferem só por voz. Eu acho que está bem. Né? Acho que sendo produtivo o trabalho, eu acho que é o que importa, né? Que haja evolução do trabalho, né? E que se desenvolva realmente um processo analítico, um processo psicoterápico, né? Isso é uma das coisas que eu tenho dúvida do quanto nós vamos conseguir atingir isso. Quanto de processo nós vamos conseguir realmente instalar com essa modalidade, né? Isso é uma questão que eu não tenho ainda uma resposta. O que eu posso dizer, na minha experiência, é que eu acho que os pacientes estão se beneficiando, né? Sem dúvida. Eu acho que, eu diria assim, praticamente 100%, pelo menos dos meus pacientes que tenho conversado com eles, eles têm se sentido gratificados, assim, e acho que está havendo uma evolução do nosso trabalho. Alguns até surpreendentemente, eu diria. Olha só, que legal. Só que a gente tem que ter o cuidado, né? Porque o fato de esses casos, esses pacientes, estarem indo muito bem, né? Nós não temos a certeza ainda de qual é o resultado que isso vai dar. Né? Eu não teria essa resposta ainda para dar. Né? Mas é um indicador, eu diria. Né? Mais do que os pacientes dizerem que está evoluindo ou não, eu acho que a gente tem que ver se está havendo mudança psíquica. Mudanças não só de comportamento cognitivo, mas principalmente de mecanismos de defesa, de padrão de funcionamento psicológico. Acho que esse é um critério mais acurado, assim, né, de a gente medir. E esse não é rápido. É muito pouco tempo para a gente avaliar isso. Né? Ele é muito novo ainda. Né? Eu repito, né? Desculpe aos nossos ouvintes aí, né, por ser repetitivo nisso, mas eu enfatizo muito isso. Imagina! É muito pouco tempo, é novo. Nós estamos pisando num terreno, num território que nós não temos um mapa claro, né? Nós temos alguns indícios, alguns mapas de outras, vamos chamar assim, de outros territórios, né? Então, é uma coisa que a gente vai ter que ter paciência, né? Mas, como eu disse para ti, usando o método, usando a técnica,
né, que nós conhecemos e tal, adaptando para essa realidade, eu acho que nós temos chances de ser bem-sucedidos, e eu acho que nesse momento aí da pandemia as pessoas estão muito necessitadas da ajuda Com da certeza. gente, né? São pessoas que perderam várias coisas, perderam ambições, perderam projetos, algumas tiveram que adiar casamento, viagens, enfim, né? Fora aquelas pessoas também, aí, fora não, incluindo as pessoas que perderam entes queridos nesse período, né? Com certeza. Familiares atingidos pela pandemia, enfim, tem isso vai deixar muitas sequelas, assim, eu acho que Uhum. eu compararia um pouco essa situação que nós estamos vivendo às situações traumáticas, né? Que eu acho que, de alguma maneira, elas são revividas nesse momento e no período pós-pandemia também, né? Eu acho que nós Uhum. vamos ter pessoas aí com alguns problemas traumáticos, eu diria, né? Aí, nesse Com sentido, né, aí certeza. vem a questão da prevenção, né? Há estudos muito claros, né? Nós já fizemos jornadas aqui em Porto Alegre a esse respeito de situações traumáticas e tal, né? Que quanto mais cedo for a abordagem dessas situações traumáticas, né? Quanto mais precoce for a intervenção psicológica, melhor o prognóstico. Perfeito. Isso tem estudos, né? Por exemplo, um estudo muito claro nesse sentido é de uma psicanalista israelense, a Judith, agora não me lembro o segundo nome dela, mas ela teve aqui em Porto Alegre, e em Israel, por exemplo, eles têm psiquiatra, psicólogo, pessoas que trabalham com saúde mental no front. Nossa. Então, a pessoa foi atingida, caiu uma bomba na casa dela, sei lá, perdeu um familiar, perdeu um pedaço da mão, sei lá, enfim, é atendida o mais breve possível. E isso, eles têm lá estudos muito claros mostrando que quanto mais cedo Que é a legal. intervenção, Nossa. né, mais chances a pessoa tem de elaborar a situação traumática, né? Menos Poxa vida. sequelas fica, né? Menos Uhum. sequelas se estabelece. Então, isso é uma recomendação que eu faria, aí um dado, né, que vários colegas têm essa informação, de que quanto mais cedo as pessoas se sensibilizarem, buscarem ajuda, isso vai ajudar, vai auxiliar na elaboração Uhum. dessas situações traumáticas, né? Muito interessante, Isso. Jacó. Muito interessante. Nós tivemos mais uma pergunta ali sobre a questão dos pacientes, né? A Fernanda perguntou sobre essas emoções intensas. A gente passou um pouco sobre esse tema. A Esther Kogan, nossa diretora e fundadora da EPPM, agradeceu você, como sempre, e transformando essa questão complexa em uma conversa agradável e excelente. E eu faço as palavras delas as minhas também. Eu que agradeço muito, né, e espero ter contribuído para deixar as pessoas com mais dúvidas, mais inquietações, né? Porque Importante ter dúvidas, né? exatamente questionar. Eu acho que não se trata de a gente não fazer o tratamento, mas fazer, mas se questionar da viabilidade, da eficácia dos resultados que isso vão dar. Eu agradeço de coração Perfeito. a IPPM, a ti, por todo o empenho, a paciência aí em lidar com essas questões que a gente não tem domínio também, né, Sim, eu sou um pouco versado na tecnologia, mas não demais, né? Então, para mim também está sendo um desafio ter que me adaptar a essa questão depois de vários anos da vida trabalhando da forma presencial, né? E as experiências, como eu disse, eram poucas, né? Mas assim otimistas, eu diria, as que eu tive. Então, eu
deixo aqui minha gratidão a vocês e dizer que eu estou sempre Imagina. disposto a colaborar ou a participar de alguma outra situação onde tem até mais colegas também interagindo e trazendo também um pouco da sua experiência e da sua vivência, que eu acho que isso pode ser um fator agregador assim, né, de conhecimento. Com certeza, Jacó. Eu que agradeço imensamente em nome da EPPM, toda a equipe. É um prazer imenso sempre poder conversar com você. Nós temos já vídeos no YouTube, agora temos a live, e eu acho que é o primeiro passo para uma coisa muito grande, que é usar essa tecnologia, não só para psicoterapia online, que nós já estamos abordando aqui. Em curta distâncias. Em curtas distâncias, perfeito. E fomenta o conhecimento. Perfeito, perfeito. Temos aqui mais alguns parabéns. Parabéns do Guilherme Gerra, me parabenizou também. O Júlio mandou um abraço para todos da EPPM. Enfim, Jacó, só tenho a agradecer por tudo isso, viu? Acho que foi 1h e 10 minutinhos muito proveitosas. E agradeço excelentes. aos nossos ouvintes aí que passem ansiosamente abrir um espaço das suas vidas, né? Dos seus compromissos privados para nos assistir, contribuir, questionar. Sempre é muito bem-vindo. Né? Um abraço. Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite, Jacó. Muitíssimo obrigado. Até uma próxima. Até lá. Um abração. Abraço, tchau. Tchau.